A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que envolveu a maioria das nações do mundo. Ela começou em 1939 e acabou em 1945, principalmente causada pelo Tratado de Versalhes, que foi declarado à força na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. O surgimento de regimes totalitários como o nazismo e o fascismo, a crise econômica de 1929, que afetou o mundo todo e piorou as tensões políticas, mas a guerra realmente deu início em 1º de setembro de 1939, quando a Polônia foi invadida pela Alemanha. E um dos ocorridos mais famosos da guerra foi o Holocausto, que foi o extermínio sistemático de judeus e outras minorias pelo regime nazista. O Holocausto matou mais de 6 milhões de pessoas, e no total a guerra matou 60 milhões a 70 milhões de pessoas. No Holocausto, os campos de concentração, como os localizados em Auschwitz, inicialmente eram designados para realizar trabalhos escravos dos prisioneiros enviados para lá. No entanto, um tempo depois foi usado para matar judeus, ou classes consideradas inferiores por Hitler, como homossexuais, eslavos e ciganos, por meio de câmeras de gás, que utilizavam monóxido de carbono. Além do mais, recebiam comida de pouca ou má qualidade, sendo submetidos a uma série de torturas pelos soldados alemães. A guerra acabou em 1945, com o rendimento da Alemanha e a do Japão, após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, resultando o fim da Segunda Guerra. O mapa político da Europa e do mundo foi redesenhado e deu início à Guerra Fria, com a bipolarização do mundo entre Estados Unidos e União Soviética. Nesse contexto de Segunda Guerra Mundial, tiveram muitas pessoas que tiveram suas vidas compartilhadas até os dias de hoje, por meio de documentos. E nesse, nós vamos falar de uma específica muito famosa, que ela aparece numa sacada desse vídeo. Provavelmente você já ouviu alguém falar sobre o Diário de Anne Frank, que foi um dos relatos mais famosos sobre o Holocausto, escrito por uma adolescente de 13 anos, que vivia em um anexo secreto em Amsterdã, na Holanda. Ela contava suas raivas, tristezas e sentimentos, mas por ser um contexto de Segunda Guerra Mundial, ganhou muita visibilidade para mostrar o que ocorria naquele contexto. Sua família era composta por Otto Frank, seu pai, que nasceu em 12 de maio de 1889. Era gentil, paciente e com forte senso de responsabilidade. Era muito próximo de Anne. Foi empresário e militar alemão, serviu na Primeira Guerra Mundial e depois trabalhou no ramo de alimentos. Edith Frank, mãe de Anne, nasceu em 16 de janeiro de 1900. Era dedicada aos filhos, apesar da relação difícil com Anne. Constantemente ficava desesperada no esconderijo. Margot Frank, sua irmã mais velha, nascida em 16 de fevereiro de 1926, era calma, inteligente e dedicada aos estudos. Tinha planos de ser professora ou enfermeira e interesse pelo sionismo. Não podemos esquecer da dona do diário. Ela nasceu em 12 de junho de 1929, em Frankfurt. Ao contrário de sua irmã, era uma garota extrovertida e animada em que gostava muito de literatura. Tinha uma certa afeição pelo pai, mas brigava bastante com a mãe. Sua vida no esconderijo não era fácil. Anne vivia com sua família, a família Van Pels, composta por Hermann, August e Peter, com quem Anne teve seu primeiro romance, e o dentista Fritz Pfeffer. Sua relação com a família Van Pels era tensa e com Fritz Pfeffer também, por ter que dividir sua mesa de escritório. No entanto, ela teve uma paixão e longos momentos de conversa com Peter Van Pels. E claro, muito tempo para escrever e ler, pois podia fazer poucas coisas por viver clandestinamente, além de ter muita ansiedade pelo medo de serem descobertos.
Felizmente, tiveram alguns ajudantes que colaboraram no anexo secreto, como Mip Diz, que fornecia comida, notícias e apoio moral aos escondidos. E foi quem conseguiu salvar o diário de Anne. E funcionários da empresa de Otto Frank, como Johannes Kleiman, que ajudou a organizar e manter o anexo secreto, Victor Kugler, que também ajudou a esconder o anexo, Bep Voskuij, que fornecia alimentos, e Jean Gies, marido de Mip Gies, que ajudou a conseguir alimentos. A família Frank permaneceu no anexo por mais de 2 anos, e, para a tristeza de todos, eles foram descobertos em 4 de agosto de 1944, por uma denúncia anônima. Anne Frank, Edith Frank e Margot Frank foram deportadas para Bergen-Belsen. Anne e Margot morreram de tifo, enquanto Edith faleceu no campo de concentração. Na família Van Pels, August e Hermann foram assassinados em Auschwitz. Peter sobreviveu inicialmente, mas morreu logo depois em Mauthausen. Fritz Pfeffer morreu em Neuengamme. Dos ajudantes, Victor Kugler, Johannes Kleiman, Mip Gies e Bep Voskuij sobreviveram. A maioria foi presa, mas Mip Gies e Bep Voskuij conseguiram resgatar pertences, incluindo o diário de Anne Frank. Datas de falecimento dos integrantes da família Frank foram: Edith Frank morreu 6 de janeiro de 1945, Margot Frank, 1945, Anne Frank em fevereiro de 1945 e Otto Frank em 19 de agosto de 1980. Otto foi o único da família Frank que sobreviveu ao Holocausto. Ele editou e publicou o diário de sua filha após a Segunda Guerra Mundial. O diário foi traduzido para mais de 70 idiomas, e o anexo onde Anne viveu é hoje um museu chamado Casa de Anne Frank. Otto Frank excluiu algumas partes do diário por considerá-las pessoais ou pesadas demais. Como dito antes, Anne Frank gostava muito de escrever e produziu outras obras, como contos e outros escritos, uma coleção de histórias curtas e outros textos que ela escreveu no anexo secreto. Tiveram muitas adaptações, como em filmes, o Diário de Anne Frank de 1959 e o Diário de Anne Frank de 2009. O diário também foi adaptado para o teatro, documentários como Lembrança de Anne Frank de 1994, que contava mais sobre sua vida, e séries de TV como Anne Frank, The Ollie Story de 2001. É uma minissérie baseada em sua jornada. Embora tenha sido uma adolescente, ela deixou um legado muito importante pela sua humanidade e humildade, e mostrou para muitas pessoas a triste situação da Segunda Guerra Mundial e esperança para escritores. Termino aqui deixando uma frase escrita por ela: apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade do ser humano.